O sonho das pessoas é colocar os filhos na educação privada e não na pública. General da campanha de Bolsonaro defende a eliminação de livros que não falem a verdade sobre 64, criacionismo, ensino de moral e cívica e foco nas matérias de ciência, matemática e português. Educação universitária no Brasil é palhaçada. E ninguém vem me dizer que isso só nas ciências humanas. Quem quer que apareça com diploma universitário de física ou de biologia é, em 50% dos casos, um analfabeto funcional. O que não quer dizer que os outros 50% saibam ler além do mínimo dispensável. Os melhores alunos que aparecem, os que têm a cabeça mais no lugar, são os caras que vêm da escola de engenharia. A coisa mais louca que tem é psicologia. Só sai maluco, drogado, né? Esquizofrênico. É um negócio terrificante. Depois vem filosofia e ciências sociais. E assim vai. Direito então só sai doido. Mas quando você vê um sujeito que sabe somar 2 mais 2, ele então até a ousadia de achar que ele é ele mesmo. E você, tá certo? Então ele possivelmente veio da faculdade de engenharia, ou de qualquer outra faculdade de tecnologia, ou coisa de ciências exatas. Nossos alunos no Brasil não têm o mesmo conhecimento técnico de sair da faculdade, ter ideias, sacadas e montar pequenos negócios. A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta, e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. As universidades brasileiras não têm mais conserto. Tem de ser, como já estão sendo, passadas para trás pelos cursos particulares mais sérios. Continue fazendo bom trabalho e daqui a 10 anos, um diploma da USP, da PUC ou da Unicamp, exceto em algumas raras áreas técnicas, só servirá como garantia de desemprego. Quem personifica a universidade publicamente é justamente o analfabeto, o pessoal das ciências humanas, da filosofia. A lição de casa precisa estar feita. Publicação científica, avaliações em dia, estar bem no ramo. Os partidos, sobretudo o famoso PT e esse pessoal comunista todo, quer instituir a sua doutrina partidária como programa de universidade, vetando inclusive o conhecimento de doutrinas antagônicas. Isto é o máximo da prostituição que se pode conceber na universidade. A
A universidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo. Sem terra dentro do campus, gente pelada dentro do campus. Quando vejo a conduta dos universitários hoje, elas parecem com a conduta de alunos da escola primária do meu tempo. O pessoal faz protesto aí porque alguns professores estavam oferecendo pontos, facilidades, e os alunos nem sabem o que foram fazer nas ruas. São idiotas úteis, é verdade. É natural que haja protesto. Agora a maioria ali é militante. Não tem nada na cabeça. Se perguntar 7 vezes 8 para ele, não sabe. Se você perguntar a fórmula da água, não sabe nada. São os idiotas úteis, uns imbecis, que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil. O tempo que os estudantes perderam fazendo passeatas e revoluções foi tempo roubado à formação da elite intelectual nacional. Em vez de estudar, ficavam fazendo passeata. Meu nome é Lara, eu estudo Educação Física na UERJ. Gabriel, estudante de Geografia. Meu nome é Nadine, faço Ciências Sociais. Gabriel Farias, Geografia, segundo período. Meu nome é Daniela, sou estudante do 8º período de Geografia. Meu nome é Gabriel Esperança, sou estudante do 3º período de Física. Meu nome é Paulo, eu estudo Psicologia na UERJ. Meu nome é Clara, eu estudo Direito na UERJ. Meu nome é Caio Gabriel, sou estudante de Geografia da UERJ. Alícia, estudante de História na UERJ. Meu nome é Daniel e eu sou estudante de Geografia na UERJ. Meu nome é Matheus e eu estudo Psicologia na UERJ. Mariana Lamego, professora do Departamento de Geografia Humana. Meu nome é Amanda e eu estudo Relações Públicas na UERJ.
Onde é controle a resistência? Atenção, galera, queria que vocês escutassem aqui uma frase que eu vou ler e depois vocês discutissem e dissessem o que vocês estão entendendo desse texto aqui, tá ok? Preste atenção. O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar. Um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam. O que vocês... Posso? Cara, o que aquele garoto da entrada disse pra você? Cara, eu sou contra essas coisas de balbúrdia. Balbúrdia? Mas balbúrdia é segundo quem? Cara, contra a lei, contra os vigias, contra a hombridade. Que lei? Essa lei de medo? Essa lei que faz você ficar confortável com um estranho aqui, sentado na sua mesa? Cara, existe uma ordem e eu não vou ser contra ela. Você já tá contra ela. A partir do momento que você entrou aqui, você já tá sendo vigiado, cara. Olha só. Amanhã, 8 horas, escada de incêndio. Você vai ter uma chance de poder acordar e ver isso, tá? Ah, antes disso, olha só. Onde há controle, há resistência.
Quando é que isso vai acabar? No dia 11 de março de 2020 é declarada uma pandemia. Um vírus global se espalhou por todo o mundo e milhares de medidas para conter seu avanço foram decretadas. Dia 13 de março de 2020, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro interrompe suas atividades por 15 dias, mas essa interrupção se transformou em 2 anos. Apenas no dia 16 de fevereiro de 2022, a UERJ determina o retorno de suas atividades presenciais. 2 anos com a universidade vazia, sem vida. Como voltar ao que era antes? Um professor, uma aluna e um funcionário da UERJ se juntam nesse documentário para debater sobre esse momento delicado, contando como foi e está sendo voltar à universidade. Bom, gente, eu me chamo Carlos Alberto Aragão mais precisamente. Eu comecei aqui como comerciário, comecei aqui em 2007, até hoje estou aqui na UERJ. Meu nome é Thalita Nogueira Alves de Almeida, eu tenho 23 anos, faço parte do corpo docente do curso de Geografia na UERJ. Sou do período de 2019.2. Olá, eu sou Antônio Carlos, professor do Instituto de Geografia, do Departamento de Geografia Física. Sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, quando eu entrei como substituto. Em 2016 eu viro professor efetivo. Bom, antes da pandemia, efetivamente, a gente vivenciava bastante a universidade. As universidades têm como pressuposto principal esse convívio do diferente. E, sobretudo aqui na UERJ, isso é muito marcante, porque vem a política de cotas, a gente tem uma diversidade significativa. Antes da pandemia, não tinha limites. Você conversava, você se relacionava, você beijava, você saía com as pessoas e trocava copos e cigarros e o que for, sem problema algum. Aqui na UERJ, antes da pandemia, era o seguinte: na época que eu comecei aqui foi uma época muito boa, em termos assim, de fluxo de pessoas, até pessoas que vieram de outra faculdade para fazer materiais, fazer seus trabalhos aqui conosco. Então o dia a dia estava muito envolvido nesse contato com as pessoas, com essa troca com pessoas, essa troca presencial, essa troca humana, de estabelecimento de contatos visuais, de contato físico com as pessoas. No período da pandemia, eu estava trabalhando com nomes, com letras, poucas pessoas abriam a câmera, eu não tinha esse contato de sala de aula para estabelecer um contato próximo com o aluno. Eu acredito num ensino em que eu preciso, como professor, me aproximar desses alunos, criar relação, vínculo com esse aluno, a partir do olho, a partir do contato, a partir da interação numa sala de aula. Eu gosto de trabalhar assim, de gerar esses vínculos e, a partir desses vínculos, explorar o que tem que ser explorado em sala de aula a partir do lado acadêmico. A mudança foi muito extrema, particularmente para mim, porque eu costumo prestar mais atenção às aulas, quando é algo mais intimista, quando rola uma troca mais
presencial, mas, sabe, você vê expressão, você não vê, sei lá, quadradinhos na tela de um computador. Então, para mim, para essa parte em particular, foi bem difícil prestar atenção, pegar conteúdo, enfim. Então, entrou essa pandemia, eu fiquei isolado em casa, sem poder trabalhar, não tinha, meu ganha-pão era único, exclusivamente daqui, eu fiquei, sinceramente, com as mãos atadas. Chegou uma parte da pandemia em que o restaurante que minha mãe e meu padrasto trabalhavam faliu. Então, assim, são 3 pessoas morando na casa. 2 delas trabalham no mesmo local. E a terceira estuda, tem a opção de só estudar. O restaurante que essas 2 pessoas trabalham fecha, você não tem renda. Então, eu tive que começar a voltar a trabalhar e a estudar. E emocionalmente, me causou vários transtornos, assim, psicologicamente. Para vocês terem uma ideia, eu acordava à noite, tendo, não era sonho não, era pesadelos, acordando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, se é só eu que trago o pão de cada dia para dentro de casa. Quanto ajuda, o pessoal daqui da geografia especificamente, me ajudaram muito. Fizeram vaquinha online, me deram, durante esses 2 anos aí que eu fiquei em casa, me deram todo mês, eles me doavam uma cesta básica, diga de passagem, muito boa. Vinha arroz, ou seja, o produto essencial de uma família de 4 pessoas, que é a minha, dava para eu passar o mês todo sem, graças a Deus, sem ir no mercado para comprar arroz, feijão, açúcar, essas coisas. O meu primeiro sentimento foi de medo quando a UERJ voltou. Foi de medo, foi de felicidade por estar de volta, porque eu acredito que a universidade é isso, é espaços de troca e de vivência, mas foi de medo também porque foram 2 anos difíceis, 2 anos longos, de uma metodologia completamente diferente a tudo que a gente tá acostumado. Nada substitui o olho no olho, nada substitui o presencial e tudo mais. Então, assim, por um lado foi até um alívio, mas eu percebi mudanças no relacionamento com as pessoas, principalmente nas primeiras semanas da volta às aulas. Eu me senti muito nervosa e esgotada muito rápido. A renda, atualmente, para mim está sendo bem difícil, ou seja, está quase zero. Tem dia que eu venho, eu não consigo fazer da passagem de ida e volta, ou seja, R$4 de vinda, R$4,05 de vinda e R$4,05 de volta, ou seja, R$8,10. Eu espero que melhore, entendeu? Porque se continuar assim, sinceramente, não vai dar para eu tocar esse barco, vai ser com muita pena, mas que eu gosto muito de trabalhar aqui. Eu já tenho o pessoal daqui da geografia como família, entendeu? Tem uns aqui que me chamam de tio, tem uns que me chamam de pai, e assim vai. Mas se continuar assim, eu não vou ter, sinceramente, eu não vou ter força para vir para cá todo dia. O grande recado, a grande lição da gente que experimentou isso, da gente que vivenciou isso, é que é necessário estreitamento de laços e trocas. Os espaços de diálogo, os espaços de trocas presenciais, as trocas de olhares, o gestual, aquilo que não é dito, ele é muito importante. Espero que daqui para frente estamos aí.
Não se sabe ao certo quando a sala 4093, que atualmente constitui o centro acadêmico, foi ocupada pela primeira vez, mas a reocupação aconteceu em 1998. O objetivo da ocupação era a criação de um espaço em defesa dos estudantes que promovesse a integração e que fosse o centro das organizações, fossem essas científicas, festivas ou esportivas. Eu acho que o centro acadêmico é como se fosse um grupo do pessoal da geografia, onde tem pessoas que são intituladas para cuidar do espaço onde a gente vive durante o decorrer da nossa formação. Dos veteranos aos calouros, o Centro Acadêmico Josué de Castro não serve apenas como pano de fundo para as histórias escritas ao longo da graduação. Ele é o símbolo da resistência do curso de Geografia e representa um marco na luta dos estudantes. Em termos de estrutura, o Centro Acadêmico contava com um quadro negro, resquício do tempo em que ele funcionava como uma sala de aula, um sofá velho, estantes e livros. Estes itens foram adquiridos através de doações ou aquisições dos próprios alunos da geografia. Grande parte destes objetos ainda permanecem na sala, com a adição de armários, bandeiras, adesivos, placas de rua, computadores, quadros de fotos, garrafas e o famoso galo bira, que foram adquiridos ao longo dos anos. Os objetos presentes no CA, como o mapa pintado na parede que representa o mundo cartograficamente, as garrafas que representam as confraternizações dos estudantes, as placas e as bandeiras que representam os locais onde estivemos e o quadro que representa a comunicação entre os alunos, contam como a história da geografia foi escrita. Então, eu acho que eu frequento o centro acadêmico muito por causa das pessoas que tem aqui, né? As pessoas do curso. Eu acho que é muito uma questão de identidade nossa, né? O lugar materializa muitas das nossas vivências, né? Nossos trabalhos de campo, as placas que a gente tem aqui. Materializa também um pouco da história política do curso e também é uma forma da gente se inteirar de toda a institucionalidade, né, do curso, das reuniões que a gente tem. Muitas assembleias acontecem aqui, então eu acho que eu frequento principalmente por causa da integração que o lugar promove em si. Eu venho muito pro CA porque eu sinto como se o Cagel fosse a minha segunda casa. E é estranho porque muitas vezes eu me sinto mais segura aqui mesmo do que eu me sinto em casa. Porque é isso, é minha segunda casa, é o Cagel. É um lugar inexplicável, porque nenhum centro acadêmico é o que o Cagel é, sabe? Eu acho muito importante a gente usar esse espaço para descontrair, para conversar com os nossos colegas, para descansar depois do trabalho. Ou entre uma aula e a outra, usar o computador para fazer um trabalho, usar o computador para botar uma música para a gente se divertir, jogar um jogo, enfim, usar mesmo esse espaço para o que faz a gente se sentir bem. Foi o primeiro espaço onde eu tive contato com a universidade e eu fui muito bem recebido aqui dentro e foi um espaço onde eu me senti muito acolhido. Então, acho que em 4 anos de UERJ não teve um dia em que eu não tenha vindo ao Cagel, porque é um espaço onde eu me sinto muito bem. Todos os meus amigos estão aqui, eu tenho muitas trocas e experiências incríveis aqui dentro. O Cagel foi um espaço que me transformou de verdade. É o Antônio que chegou aqui no primeiro dia de aula, no primeiro dia de trote, e o Antônio que está falando aqui hoje não é o mesmo Antônio, porque eu me transformei muito e muito disso é devido ao Cagel e é tudo que eu vivi aqui dentro. Quando eu entrei na geografia, no meu período, a gente teve uma visão dos veteranos de forma bastante receptiva, né, com a gente. Então foram diversas atividades, gincana, roda de conversa, e todas as atividades eram muito tranquilas, né, as brincadeiras da calorada, era tudo no intuito de integrar mesmo todo mundo, a galera que estava chegando, a galera mais antiga do curso. Mas o que eu ouvia por parte deles é que na calorada deles era diferente, né? Há um tempo atrás eram atividades mais desconfortáveis, né, por vezes, ou enfim, que deixavam eles um pouco mais acuados, né, com relação a essa entrada no curso. Bom, pela minha experiência como calouro, eu tive uma experiência não muito boa.
em relação aos veteranos e ao espaço do centro acadêmico. Eu não sentia tão confortável no momento que eu entrei na faculdade, tanto é que eu e meu grupo de amigos, a gente preferia ficar mais do lado de fora do que aqui dentro. Mas quando eu fui veterano, eu senti que a minha turma e consequentemente eu, definimos que a gente não queria ter essa experiência, não queríamos passar essa experiência para frente. Então a gente tentou ao máximo deixar as pessoas confortáveis, mostrar que o centro acadêmico pode ser sim um lugar de convivência e de uma forma boa, sem repressões. Eu não sei se é porque eu entrei no período que eu entrei ou se é uma coisa mais individual de perceber isso, mas eu acho que a transformação começa a partir do momento que você tem uma transformação do perfil dos alunos que estão entrando na geografia. Porque o que eu via dos meus veteranos é que eles normalmente eram muito mais homens, heterossexuais, mais velhos também. E eu acho que depois da minha turma, principalmente, você tem um número maior de mulheres entrando, de diferentes orientações sexuais, de idades mais jovens. E eu acho que conforme esse perfil foi mudando, você tem uma mudança também da relação entre os calouros e os veteranos. Que com a mudança desse perfil dos alunos, você tem uma mudança também das relações entre o que você quer perpetuar como tradição, o que você quer manter, o que você quer mudar. Não é só a sala de aula formalmente que forma um estudante, né? Existem muitos outros espaços que são importantes para estar ocupando, para estar participando, para estar atuando. E eu acho que o centro acadêmico ele tem essa função de uma formação, uma espécie de formação complementar em vida política mesmo. Assim, eu acho que o centro acadêmico, para mim, muito ele teve essa função de um espaço em que eu aprendi muito mais do que a sala de aula podia me ensinar. Tem muito de potência no espaço do centro acadêmico e essa potência ela é múltipla, assim, eu acho que é isso. Se eu pudesse resumir tudo isso, eu falaria que o centro acadêmico ele tem essa, no quesito da formação, ele ajuda a gente a ter um desenvolvimento de um aspecto humano, sabe? A gente é mais humano quando está presente no centro acadêmico, nos mais diversos significados da palavra humano. Eu não teria aprendido metade do que eu aprendi se eu não frequentasse o CAGEL. Se eu simplesmente fosse para as salas de aula e depois fosse para casa, eu não teria aprendido tantos conceitos ou tantos autores ou simplesmente tantas coisas sobre a vida como eu aprendi aqui. Ou então até mesmo tantas coisas que o CAGEL constrói assim mesmo de rodas de conversa, ou então os poucos cinedebates que a gente teve, ou então simplesmente a gente chegando e tipo, gente, aconteceu tal coisa aqui, alguém quer conversar sobre isso? A gente senta e conversa. Então assim, eu acho que o CAGEL, ele é assim, crucial para minha formação. Eu não seria, não que eu seja muita coisa, mas eu não seria 2/3 do que eu sou hoje se eu não frequentasse o centro acadêmico. Eu lembro mesmo que em 2013, né, o país estava pegando fogo e nas primeiras manifestações, eu entrei em abril, 2 meses antes de junho. Então, estava tendo aquelas primeiras manifestações bem moleculares, né? E o nosso centro acadêmico era de oposição, né? A gestão mesmo do centro acadêmico. Uma coisa que me marcou muito como calouro é que a gente fez uma assembleia aqui, lotou, e a gente resolveu, não, a gente precisa passar na UERJ inteira, convocar toda a universidade para ir para essa manifestação. Ainda não tinha nem chegado junho em si, era no final de maio. E a gente saiu daqui e foi passar literalmente em todas as salas, pelo menos aqui do prédio do Lira, né? E junto com a gente, nesse vai e vem da gente subir com 50, descemos com uns 200 pessoas. E a gente foi em um blocão assim para os atos e foi um ótimo movimento. Tivemos até um episódio na época que gira um pouco em torno dessa questão do aparelhamento, de como que era a atuação desse grupo e os conflitos derivados a partir disso, que foi alguns adesivos que estavam colados nas janelas aqui do CAGEL,
E eram adesivos de outras organizações, de outras lutas, enfim, até alguns adesivos históricos, que assim como as garrafas já estavam aqui no espaço há muito tempo, era algo bastante simbólico, que representava uma série de lutas passadas, e esses adesivos acabaram sendo colados outros adesivos por cima destes, e demonstrando uma total falta de noção dessa luta, né, que representa essa história dos estudantes. O Cagel, ele tem muitos aspectos marcantes, mas acho que um dos que mais me marcam, assim, é o que está menos visível, que é o TJG no teto. Acho que quase ninguém repara quando entra aqui, e é uma coisa que, assim, eu fico sempre me perguntando, tipo, como que fizeram aquilo, sabe? O porquê que fizeram aquilo. Mas eu acho que a mais marcante que ajudei a trazer é o Galo Bira. O nome dele é Bira porque a cidade é Ibiraci, no interior do Espírito Santo, onde a gente trouxe. A gente botou o nome Bira por causa disso também. Eu estudei aqui entre 99 e 2004, então tem muito tempo. E essa sala era bastante diferente. Eu não sei se eu consigo pensar um aspecto material que esteja aqui hoje nessa sala, mas eu acho que o Cagel da minha época, mesmo sendo uma época muito remota, ele se parece e tem referência no Cagel de hoje justamente por isso, assim, por essas pessoas que estão aqui, pelos alunos que frequentam, pelo que ele pode significar para quem entra na geografia da UERJ e é abraçado por essa sala e por essas pessoas. Eu acho que o Cagel sempre foi, e acho que ele vai ser para sempre, um espaço distinto da porta para fora, assim, em que os alunos vão poder experimentar e vivenciar outras geografias e outras formas de pensar também aqui na UERJ.
Bom, gente, então muito importante a gente estar entendendo essa diferença dos solos aluviais para o latossolo e a gente compreender um pouco as várias camadas de horizonte que tem no solo. Eu passei aí o texto para vocês, que vocês podem ver essa diferença e como é que está estruturado a formação do solo, como é que depende. Se o solo estiver em cima do morro, ele provavelmente vai ter sido lixiviado, ou seja, vão ter passado várias camadas de água sobre ele, levando detrimentos e detritos lá para baixo do solo aluvial, onde vai se acumular o quê? Argila, outros tipos de solo que vão estar presentes, então, consequentemente, outro horizonte, outra estrutura de solo vai estar presente nos solos aluviais, bem diferente do latossolo que a gente vai encontrar em cima dos morros. E é claro que a composição da vegetação também vai ser bastante diferente nesses dois lugares, e a paisagem vai ser completamente distinta também. Esse texto aí traz um pouco para vocês da história dos solos. Diane. Oi. Oi, Ana, tudo bem? É tudo indo, né? Sabe como é que E aí, Lídia? Bora no bandejão? Opa, bora! Depois esse cardápio tem estrogonofe. Jura? Oi, Ana, tá sumida. Então, tipo, eu não sei se você tá sabendo. Oi, amor. Tá onde? Não acredito que você não veio de carro. Nossa, pede um Uber. Vou descer então, né? Tá, não acredito. Depois a gente conversa, tá, linda? Tchau. É fundamental o olhar das pessoas sobre o colega. É fundamental. Saber se ele está triste, se ele está bem. Uma palavra modifica tudo. E dá até a mão para ajudar em algumas situações que às vezes ele está passando sozinho. E às vezes o conflito, todos estão passando e não sabem que todo é igual. Então, essa ajuda, esse entrelaçar com o outro nas suas dificuldades, um dá apoio ao outro e busca caminhos, que é essa que é a grande realização do ser humano, achar caminhos, achar saída, que há saídas. O programa UERJ pela Vida veio para que possamos dar esse apoio ao aluno num ambiente hostil, num ambiente que às vezes a competição fala mais alto, num ambiente que as pessoas quase não se cumprimentam, se falam, que as turmas não conseguem ficarem unidas porque cada um tem que fazer a sua grade. O programa UERJ pela Vida veio no sentido de
tentar levantar questões dentro da universidade para humanizar a universidade. É uma palavra forte para ser dita. Humanizar o humano, mas humanizar as relações humanas, para que possamos saber o que está acontecendo com o outro e com nós mesmos, porque muitas das vezes ajudando o outro está ajudando a si próprio, às vezes numa palavra de carinho, numa palavra de força para uma disciplina que não está conseguindo dar conta. E aí o programa UERJ pela Vida traçou principalmente o trabalho de prevenção na universidade. Prevenção do suicídio, mas prevenção principalmente nas questões que tocam a saúde mental, as dificuldades com o curso, junto com vários setores da universidade, para que possamos juntos ajudar, ter o apoio para essa caminhada que o aluno está fazendo nesse momento. Estudantil que a gente estava organizando. Aí chegou um grupo de mais 3 ou 4 meninas desesperadas dentro do auditório, falando, estão derrubando as casas agora, o pessoal tá lá brigando, os moradores estão brigando, a polícia sendo truculenta. Só que aí o pânico foi crescendo entre os alunos, né, de que vão invadir a UERJ, aí começa uma série de boatos, mentiras, de que o metrô tá invadindo a UERJ, a gente nunca sabe direito o que tá acontecendo. Aí a galera chegou, a polícia foi, reprimiu, aí geral meteu o pé correndo pra dentro da UERJ. Por lá, né? Pra passar por aqui, pra voltar pra lá por aqui. É pra lá? Pra lá, isso. Só que quando a gente chegou aqui, tinha um policial pancadíssimo, doidão, que deixou a arma dele cair no chão. Aí a galera começou a agredir ele, ele pegou a arma e apontou na cara de geral. Aí a galera veio, vrau, aqui pra dentro da universidade. Aí quando a gente foi pra dentro da universidade, os guardiões estavam tudo segurando. Aí estourou tudo. Eu acho mais que eles se defenderam. É? Pelo que eu vi, eles estavam jogando na água. E os alunos? Se ele não se defende, apanhava. Entendi.
acho que em relação à insegurança, o que era nítido era um despreparo. Eles claramente não sabiam o que eles estavam fazendo, mas de alguma forma alguém deu uma ordem que eles não deveriam deixar as pessoas entrarem aqui. Então, quando eles... Eu não vi muito, mas eu desci uma parte e vi que eles estavam jogando jatos d'água. E aí você ficava, tipo, ele tá fazendo isso com os estudantes, porque as pessoas fazem parte da comunidade da UERJ e do entorno. Isso está muito errado. E os estudantes é o desespero, é você querer se salvar e salvar as pessoas que vocês estavam vendo que estavam numa situação de risco. Bagunça não existe. Bagunça danada. Vai destruir o que é seu, pô. Isso não existe. O cara tinha que se defender. Vai me bater, eu não vou me defender? Não existe isso, né? Mas hoje em dia, tipo, parece que nada aconteceu, né? Parece que tudo que a gente sofreu, tudo que a UERJ fez com a gente, não teve sentido. Não teve sentido nenhum, que tá todo mundo andando como se nada tivesse acontecido, os professores estão sem receber, tá tudo tranquilo, os terceirizados estão sem receber, tá tudo tranquilo, o que a segurança fez com a gente, com os alunos, tá tudo tranquilo, ninguém fez nada a respeito, mas a princípio foi pesado, mas agora parece que, tipo, nada aconteceu, ninguém mais toca nesse assunto, ninguém mais fala. Acho que ficou mais calmo, porque antigamente era uma bagunça danada, eu achei que foi um pouco mais calmo depois. Será que acalmou depois da confusão calmou? Só Deus sabe. Se passa na cabeça do ser humano, só ele. Pô, sei lá, não sei mesmo, tipo, parece um mangue, sei lá, há uma população meio ali ribeirinha, sei lá, alguma coisa assim. Mas o lugar especificamente, nem imagino. Esse lugar, pra mim parece Ásia. Ásia é aquele lugar onde sofreu terremoto, essas coisas. Onde tá todo mundo ferrado. Por um momento eu pensei que fosse lá em Mariana, mas não é, né? Não. Poderia ser, tipo, essa cidade de Rio de Janeiro, mas fotos bem antigas. Sei. Mas aonde na cidade do Rio? Se eu te falar que, tipo, todas as fotos que você viu são no mesmo lugar. Eu não acredito. Parece ser longe daqui. Se falar que todas essas fotos estão no mesmo lugar e esse lugar é o UERJ, né? Ah, mentira. Sério? Isso aqui, né? É aqui, minha avó morou nesse troço aí, horrível aí, ó. Mas se a gente disser que é a UERJ, há 50 anos atrás, mais ou menos. Caraca, antes da UERJ ser feita, é isso? Aham. Aí essa população aqui foi jogada pra fora, foi lá pro Morro do Macaco, né? Caraca, tô ligado. Que doideira. Dessas imagens antigas para as recentes agora que vocês têm da UERJ, muita diferença? Muita, com certeza. Mudou muito mesmo. Não dá pra acreditar. Sabia que isso aqui era uma favela antigamente, mas nunca ia adivinhar que... A impressão que eu tenho é que só a UERJ que tá ali foi implementada. Porque você olha ali do lado, dava pra ver Maracanã, dava pra ver a Mangueira, mais ou menos, ainda só a elevação, né? E a UERJ caiu ali. Você acha que essa transformação foi boa? Como construção de universidade, sim, né? E você acha que melhorou ou piorou? Porra, claro que melhorou, pô. Tirar aquele troço feio daqui, construir isso aqui, claro que melhorou e muito. Tem que acabar com aquele ali atrás também, construir outro ali, ó. Melhorou e muito. Mas não removeu o pessoal como removeram, né? Lá pros quintos dos infernos. Tiraram muitas pessoas da sua casa e tudo mais por causa de uma universidade que nos serve, né, hoje em dia, mas é vergonhoso, com certeza. Como a senhora falou, deve ter tido muita gente pra Mangueira. Bom, imagina se né? Um pouco mais próximo, né? Porque como era favela, as pessoas que moravam aqui, condições zero, né? Pra onde eles poderiam ir.
qualquer morro mais próximo que eu, é uma Mangueira e uma Mocada. E o senhor tem ideia para onde foram as pessoas? Foram para Cidade de Deus. A maioria foi para Cidade de Deus. Você acha que é importante as pessoas conhecerem essa história? Com certeza, importantíssimo. Claro que tem. É como se, assim, quem estuda aqui quer, antes, como pessoas, as pessoas querem conhecer suas origens. E a gente deveria conhecer as origens de onde a gente estuda, de onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? E por que você acha que a gente não divulga muito a história do que tinha aqui, né? Porque sobre isso mesmo que eu falei, sobre muito sofrimento, sobre muita injustiça, eles construíram essa universidade que as pessoas têm orgulho. Então é problemático você ficar botando essas notícias aí e a galera ficando meio na bad. Já tem um bad de ser um lugar que tem muito suicídio aqui, né? Então, tipo, mais essa história aí desapropriar um monte de gente, um monte de família. Sem considerar a importância das pessoas, a importância que as pessoas davam para aquele lugar, né, para onde elas foram, desabrigando, desestruturando famílias, enfim. Com certeza, acho da maior importância que as pessoas tenham conhecimento sobre isso, por várias razões.